Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje, pessoal, com mais um vídeo sobre carreira de DBA, guia completo para iniciantes. Essa série de vídeos que eu estou lançando aí para vocês, falando um pouquinho da carreira de DBA, né, e dando vários insights, várias dicas para vocês aí sobre esse assunto, tá? Então, pessoal, vamos para o nosso ritual padrão. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, vou pedir esse fortalecimento aí de vocês, tá? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento de vocês aí é muito importante para que esse conteúdo se torne relevante e o YouTube entregue aí para o máximo de pessoas possíveis, tá? Conto com a força de vocês. Então, pessoal, esse é um vídeo de carreira e hoje a gente vai estar falando do seguinte tema: o que é um banco de dados? As 5 principais características. Então, vamos estar dando um passo atrás, tá? Para entender o mais do básico, né? Eu falei muito recentemente sobre a profissão de DBA. Agora, nada mais justo do que falar do produto que o DBA manipula, que é o banco de dados. Então, vamos começar pelo básico. O que é um banco de dados? E aí eu vou estar definindo as 5 principais características que definem um banco de dados. E a gente vai estar falando um pouco delas aqui, tá bom? Então, o assunto do vídeo vai nesse ponto. E antes da gente entrar no vídeo, pessoal, vou convidar você a entrar para a minha comunidade DBA CDN. Recentemente eu lancei a minha comunidade, uma comunidade voltada para a formação de DBA Oracle Júnior e também para a certificação Oracle 19C OCP, a certificação mais básica aí de banco de dados Oracle, tá? Então a comunidade tem esse foco. Então, se você tiver interesse, convido você a entrar para a comunidade. Como é que você vai fazer? Você vai preencher um formulário de um link que está na descrição desse vídeo. Eu vou estar entrando em contato com você, te passando todas as informações para como acessar a comunidade, tá? Então, se você tem interesse, preenche esse formulário aí na descrição, beleza? Vamos lá então, pessoal, dar início aqui do nosso vídeo, onde a gente vai estar falando do que é o banco de dados, né? E pontuando essas 5 principais características que eu mencionei para vocês. Mas antes disso, vamos fazer uma definição bem breve, que vai ser o alicerce aí para a gente poder entender essas 5 características que eu pontuei aqui para vocês, tá? Antes de a gente falar das características, vamos ver essa definição aqui, ó. Eu trouxe uma definição bem breve, curta, para ser bem objetivo em relação ao que é o banco de dados, tá? Então vamos lá, ó. É uma coleção de informações que se relacionam num modo que criam algum sentido, isto é uma estrutura bem organizada de dados que permite o armazenamento e a extração de informações. Bem básico, né, pessoal? Resumo isso aqui é um recurso que armazena os dados, tá? E correlaciona eles de alguma forma e deixa eles disponíveis para serem acessados. Então, essa definição, uma definição bem curta e simples, para você entender, né, saber o que é um banco de dados. Por definição, qualquer banco de dados que exista tem que fazer, né, atender a esse aspecto que eu acabei de citar, tá? Então, uma definição bem breve aí do que é um banco de dados. Bom, pessoal, definido, né, o que é um banco de dados, agora vamos para as características que eu pontuei aqui, né? E a primeira característica que eu pontuo aqui é armazenamento. Vamos entender, definir aqui o que é essa característica para a gente fazer os insights. Ó, os dados são armazenados de forma persistente em dispositivos de armazenamento. Isso permite que os dados sejam preservados mesmo após o encerramento do sistema. Bom, a dinâmica dos computadores, né, dos hardwares, é assim que você liga, tudo acontecer na memória RAM. Só que a memória RAM é uma memória volátil, né? Quando você desliga o computador, tudo que está lá está perdido. Então, o banco de dados veio, né, digamos assim, para resolver esse problema. Porque quando você desliga o computador, os dados que foram armazenados antes, enquanto a máquina estava no ar, vão ficar persistidos. Quando você ligar o computador de novo, aqueles mesmos dados vão estar lá, tá? Então, o armazenamento vem, né, acho que é o principal propósito do banco de dados, né? Armazenar os dados, persistir eles ali depois que, né, toda a manipulação foi feita e o computador foi desligado. Então, acho que essa é a principal característica, o principal foco de você, né, a principal característica do entendimento do que é um banco de dados. Vamos aqui então, pessoal, para a segunda característica,
que eu pontuei aqui, que define muito bem o que é um banco de dados. Vamos entender aqui. Ó. Os bancos de dados, a segunda característica, né, é aquela que ele tem que ser acessível. Ou seja, os bancos de dados permitem o acesso simultâneo de vários usuários ou aplicativos. Várias pessoas podem consultar, modificar ou inserir dados ao mesmo tempo, garantindo o compartilhamento e a colaboração eficiente. A partir do momento que o dado está armazenado, né, daquela primeira característica, a segunda característica é que ele seja acessível, porque eu estou persistindo ele porque em algum momento eu quero acessar ele, ver ele novamente ou modificá-lo, né? Ou também o banco de dados tem que estar lá para que novas informações sejam inseridas, tanto por usuários quanto por aplicações, né? O banco de dados ele vai funcionar como uma camada abaixo da aplicação. A aplicação ela atende aos requisitos do negócio, o banco também atrelado, mas a aplicação vai estar manipulando esses dados conforme as necessidades do negócio. Então, os dados, essa segunda característica, os dados precisam estar acessíveis para que eu possa acessá-los, manipulá-los, visualizá-los, inserir, deletar, atualizar. Tá? Então, essa é uma segunda característica, uma característica muito relevante, né? Porque se não tiver acessível, eu não consigo ver os dados. Então, estar acessível é uma característica muito importante. Bom, pessoal, vamos então para a nossa terceira característica, que eu pontuei, que ajuda na definição do que é um banco de dados, que é relacionamento entre os dados. De uma maneira geral, os dados em um banco de dados se relacionam para que tenham sentido e isso pode ser implementado de várias formas de acordo com o tipo de dados escolhidos. Isso é um conceito que define um banco de dados, tá, pessoal? Os dados eles não fazem sentido por si só isolados, tá? Por isso que existem os relacionamentos. E aí a gente entra em conceitos de modelagem e tudo mais, tá? Como é que você transcreve o mundo real para banco de dados? Através desses relacionamentos. E aí são definições de modelagem, tem um escopo muito maior desse conceito de modelagem, tá? Mas esses relacionamentos entre os dados, eles dizem isso, que é o quê? Os dados sozinhos, eles às vezes não fazem sentido. Por isso que esses dados, eles precisam conter relacionamentos para que você consiga trazer mais sentido para aqueles dados. E na hora de consultar, isso fica mais claro, né? E aqueles dados poderem te ajudar ali em tomada de decisões e em rumos que se vão tomar, beleza? Vamos aqui, pessoal, para a quarta característica, que ajuda aí na definição de um banco de dados, que é o banco de dados precisa ser seguro. O que é isso, né, pessoal? Os bancos de dados oferecem recursos de segurança para proteger os dados contra acesso não autorizado ou modificação indevida. Isso pode envolver a autenticação de usuários, controle de acesso, baseado em permissões e criptografia de dados armazenados. A gente sabe que o mundo da tecnologia ele é bem sensível em relação à segurança, né? Muitas redes podem ser invadidas, servidores podem ser invadidos. Então, o próprio banco de dados precisa ter e implementar recursos que deixem ele mais seguro, para que acessos indevidos não sejam feitos, né? Dados que não poderiam ser vistos por quem não tem autorização sejam vistos, e esses recursos de segurança devem ser implementados, né, dentro dessa definição do que é um banco de dados. Afinal, tem dados que são altamente sensíveis, né, que não podem ser visualizados, dados confidenciais, então somente pessoas que deveriam estar vendo aqueles dados devem ver aqueles dados. E também contra-ataques, ataques aí de hacker e tudo mais. Então o banco de dados deve oferecer ferramentas que tornem eles mais seguros. Bom, pessoal, vamos então aqui para a nossa quinta e última característica, que ajuda a definir aí o que é um banco de dados, que o banco de dados precisa ser recuperável. E aí envolve conceitos de backup e recuperação de uma maneira bem geral, tá? Vamos entender aqui a definição. Bancos de dados permitem a realização de backups periódicos para proteger os dados contra perda ou corrupção. Além disso, eles fornecem mecanismos de recuperação que permitem restaurar o banco de dados a partir de um estado anterior, caso ocorram problemas. Então, o banco de dados ele precisa ser recuperável, pessoal. Ele precisa fornecer ferramentas das quais você pode fazer backup e, a partir desse backup, recuperar esse banco de dados. Se acontecer algum cenário de desastre, e esses cenários eles são inúmeros, o seu banco tem que oferecer a possibilidade de poder se recuperar desses desastres. E a técnica mais, né,
pontual disso aí é os backups. Recursos de backups que esse banco de dados oferece. E também como você recuperá-lo, né? Não é só fazer o backup, é como é que você vai recuperá-lo. Então, essa característica também é bem relevante porque ela lida com cenários problemáticos, né? E a gente sabe que cenário de problema é o que mais tem. Então, o seu banco precisa fornecer essa característica de ser recuperável, né? Com todas as ferramentas possíveis e tudo mais, para que, em caso de problemas, você consiga retornar os dados do jeito que eles eram. Bom, pessoal, pontuamos aí as 5 características que eu trouxe aqui para vocês, né? Só para a gente resumir. Ó. Primeira característica, armazenamento. Segunda, o banco tem que ser acessível. Terceira, relacionamento entre os dados. Quarto, o banco precisa ser seguro. E quinto, precisa ser recuperável. Tá? Eu trouxe 5 características, pessoal, mas não significa que são as únicas, tá? São as que eu considerei mais relevantes aí dentro da minha experiência e de coisas que eu vejo. É claro que existem outras mais características aí. Se você conhece mais alguma, deixa aí nos comentários para a gente interagir e trocar essa ideia, tá? Então a gente pontuou, definiu aí o que é um banco de dados, né? Eu fiz uma definição e trouxe essas 5 características que apoiam essa definição aí para a gente entender o que é um banco de dados, tá? Pessoal, novamente, nosso ritual padrão, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, peço essa força de vocês, se inscreve aí no canal, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para estar recebendo notificações aí de novos vídeos. Esse fortalecimento de vocês é muito relevante, tá? E já agradeço de antemão aí quem está dando essa força, beleza? Novamente, pessoal, quem tiver interesse aí para entrar na comunidade DBA CDN, preenche o formulário que está no link da descrição, tá? Que eu vou estar entrando em contato com você para te passar todas as informações de como acessar a comunidade. Então é isso, pessoal. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.